Agora vamos ao Real Edifício de Mafra com a nova Cristianópolis. José Eduardo Medeiros. O José Eduardo diz que nasceu em 1941 e que ainda está vivo. Uma salva de palmas para o José Eduardo Medeiros. Boa tarde. Alterei um pouco a comunicação que tinha feito, porque há uma pequena dificuldade em comunicar. A garganta não está perfeitamente a funcionar. De qualquer maneira, não quis deixar de vir de apresentar a comunicação sobre Mafra como nova Cristianópolis. Será, penso eu, uma forma diferente de ver o Real Edifício de Mafra, que surgiu depois de um estudo que fiz há uns anos sobre matérias menos convencionais existentes na biblioteca do Palácio Nacional de Mafra. Comecei em 1965 a fazer uma investigação sobre livros de alquimia e ao longo dos tempos fui vendo todo o acervo dessa biblioteca. Teoricamente haverá cerca de 40 mil volumes, há mais de 120 mil obras, porque há volumes com muitas obras dentro. E decidi, em determinada altura, fazer uma exposição sobre todas as matérias proibidas pela Inquisição, mas existentes nessa biblioteca. E fui consultando os catálogos manuscritos de Frei João de Santana, tomando nota, na realidade, de todas as obras existentes que não seriam muito canónicas, e a tal exposição que eu queria fazer transformou-se em 3 exposições. Uma primeira, magos, astrólogos e cabalistas, todos os livros existentes sobre magia, astrologia e cabala, são imensos. Uma segunda, alquimistas, espagiristas, herbanários e boticários. Daquilo que eu julgava que ia ser a exposição mãe, alquimia, transformou-se numa das várias, e uma terceira, ordens de tornaria monásticas e iniciáticas. E nesta terceira exposição, acabei por encontrar uma quantidade de obras que normalmente não seriam, ou não seria normal encontrar na biblioteca do Real Palácio de Mafra. Já tinha encontrado na alquimia, num livro de Libávios, os primeiros manifestos de Rosa Cruzes. O Fama, 1614, Confesso, 1615, que abrem, de facto, perspectivas completamente diferentes para a construção daquele espaço, daquele edifício. Mafra é uma povoação muito antiga, eventualmente um castro neolítico construído naquilo que é conhecido hoje como Vila Velha, no espaço onde existe a Igreja de Santo André, e que foi conquistado em 1147 por Afonso Henriques, não eventualmente num confronto armado, mas numa paz assinada no local junto da vila que ainda hoje é conhecido pela Paz, na altura em que todas as praças fortes envolvendo Lisboa foram conquistadas para preparar depois a conquista da capital. Mafra, Sintra, Palmelas, Zimbra, todas essas praças foram conquistadas em 1147. E porque lhe pareceu a Dom Afonso Henriques melhor conselho, antes de cercar Lisboa, tomar os lugares de redor para, se deles valer e os inimigos terem menos socorro, logo tomou o castelo de Mafra. Isto é a descrição do Duarte Nunes de Leão, crónico del Rei Afonso Henriques. Ora, peço desculpa que para o fim. Era Mafra um posto fortificado. Mas não leias, estás com o vosso, não leias. Como? Estás com o vosso fraco, não leias. Então não leio. As pessoas não leem. Está, Pedro. Ok. Ora, há variedíssimas referências exatamente a essas conquistas, as entregas. Há a teoria de que Mafra teria sido entregue aos Templários, tal como Sintra foi. O que se sabe do primeiro farol da Vila de Mafra, passado por
pelo Bispo de Silves em 1189. Na vila existiam cavaleiros e tinham características muito especiais. Não descreve exatamente quais as características, mas o que sabe é que, de facto, toda aquela zona tinha sido entregue e protegida pelas várias ordens de cavalaria, pelos vários cruzados que tinham vindo e que deixaram marcas bastante fortes na região de Mafra. É curioso que nós, por vezes, encontramos justificações para alguns dos cultos ou algumas das imagens existentes, recuando e percebendo exatamente de onde vêm. Há uma pequena freguesia junto de Mafra, Cheleiros, que tem por orago Nossa Senhora do Roque Amador. Roque Amador é, sem dúvida nenhuma, uma corruptela de Roque Amador, a Virgem Templária do centro de França. Portanto, acabaram por ficar muitas marcas na nossa região, exatamente dessa fase de conquista. E é Dom Sancho I que vai entregar a Dom Nicolau, Bispo de Silves, a vila de Mafra, a quem pertence durante um certo tempo, até Almanzor reconquistar Silves. Dom Nicolau morre e Mafra volta à coroa. Doação da vila de Mafra a Dom Sancho, a Dom Nicolau, feita em Coimbra. Portanto, Pedro, siga o teu conselho, não leio, continuo, primeiro coral e as armas da vila. Umas armas antigas que, na realidade, nos contam um bocado de toda a história. Nós temos a mitra do Dom Nicolau, temos o crescente, os crescentes de uma conquista ou de uma tomada de posse aos muçulmanos e, a meio do castelo, a cruz de Avis. Uma cruz de Calatrava. Primeiro, os freios de Évora, uma instituição criada por Afonso Henriques, que, quando os freios de Évora passam para Avis, passa a ser conhecida por ordem de Avis e a cruz passa a Verde. E em cima uma cruz de Santo André, o oráculo da vila de Mafra, o Santo André. Portanto, nós tínhamos, na realidade, nas armas antigas da vila, uma história, todo um historial de que Mafra teria sido. Dom Dinis vai dar floral novo e vai fazer obras na velha Igreja Matriz, que tinha sido, entretanto, trocada por uma família que tinha um castelo no Alentejo, e o rei convinha mais ter castelos fronteiros para a defesa do reino, e trocou Mafra por Portela. E Dom Diogo de Sousa e Dona Violante Lopes Pacheco foram os primeiros donatários da vila de Mafra. Há, tempo de Dom Dinis, uma troca, como vos disse, e temos a Igreja de Santo André e a Capela dos Fundadores, Dom Diogo de Sousa e Dona Violante Lopes Pacheco. A igreja é muito antiga, Dom Manuel vai dar floral novo a Mafra, eu vou dar depressa porque depois terei mais tempo para falar. E há uma carta de Dom João Luís de Menezes, donatário da vila de Mafra, que no início do século XVII vai tentar uma autorização do Filipe de Espanha para construir em Mafra, nas suas propriedades, um pequeno mosteiro dedicado aos frades arábicos. Vai-se deslocar a Madrid para conseguir essa autorização, morre durante a viagem, e esta primeira tentativa da construção de um convento em Mafra dedicado aos arábicos fica com uma intenção mesmo. Há uma carta dele, uma carta do livro da Câmara de 1607, que nos fala exatamente dos vários hábitos da população, e passemos então à construção do real edifício. Porquê Mafra, escolhida para a construção daquele edifício? Mafra, desde sempre, estava relacionado com o culto matriarcal. Aliás, ainda hoje encontramos em Mafra vários vestígios desta relação. O Carvalhal tem por oráculo a Senhora do Ó, temos a freguesia da Senhora do Ó da Carvoeira, existe no arquiteto uma imagem que o padre José Paulo um dia me apareceu muito excitado porque descobriu que era uma Senhora do Ó com um manto troncocónico para esconder a barriga. Portanto, há na realidade toda esta relação matriarcal com aquela terra. Relação essa que fazia com que, se de facto uma mulher estivesse interessada em engravidar, iria fazer uma promessa à Mafra. Isto vai servir exatamente para a desculpa daquilo que pode ser considerado como o voto popular. A primeira justificação para que Dom João V tivesse escolhido Mafra para a construção do real edifício. Frei António de São José, que nasceu em Cheleiros, era confessor da rainha, e sabendo
da vontade que o rei e a rainha tinham de garantir a descendência e a continuidade da coroa, teria dito um dia ao rei, se quer, na realidade, a rainha engravide e ter descendência, faça um voto de construir em Mafra um convento dedicado à Virgem Maria e Santo António. Evidentemente que, como justificação popular, era ótima. Se Mafra já estava relacionada com o culto de fertilidade, era facílimo acreditar que, de facto, o rei teria feito esse voto. Só que, na realidade, a decisão para a construção do convento em Mafra é de 1713 e em 1711 o rei já tinha mandado construir em Lisboa, no Castelo de São Jorge, uma igreja por ação de graças pelo nascimento da princesa. Já havia descendência. De qualquer maneira, fica como voto, como justificação do que teria acontecido. Segundo convento de Mafra, desejando do casamento do infante Dom João e Dona Carlota Joaquina proviesse descendência, resolveu a Rainha Dona Maria I mandar construir à sua custa na vila de Mafra um templo e um convento dedicado a Santo António. Ora, quando é que isto aconteceu? Final do século XVIII. No início do século XVIII, Dom João V teria mandado construir um convento de Mafra se a rainha tivesse descendentes. Ora, ainda as obras do convento não estavam completamente terminadas. No fim do mesmo século, a Rainha Dona Maria I faz um voto semelhante de, junto da vila de Mafra, construir um segundo convento dedicado à Virgem Maria e Santo António, caso a princesa Carlota Joaquina engravidasse e desse um descendente ao rei. Portanto, ainda um não estava e já o outro continuava. Portanto, os votos justificando Mafra como um local onde, de facto, as mulheres poderiam ficar grávidas, se assim o entendessem, faz com que este disparate aconteça. Este segundo convento só não foi construído porque, no dia 30 de novembro de 1807, a família real embarca, vai para o Brasil e ficou-se pelas fundações. Foi lançada a primeira pedra, foram cunhadas ou fundidas moedas especial no Arsenal do Alfeite em Lisboa, deixando para memória a construção deste segundo convento em Mafra. Ora, há vários documentos exatamente relacionados com isso, há os documentos da rainha mandando construir um edifício e há uma outra justificação, a justificação inudita. Aires de Sá, o último bibliotecário da Biblioteca do Real Palácio, na altura da monarquia, era descendente do Dom João Luís de Menezes, senhor de Mafra, que escreveu aquela carta que vos mostrei há bocado. E conta-nos que o Marquês de Ponte Lima teria tentado construir em Mafra para concretizar a tal promessa do Dom João Luís de Menezes em homenagem à descoberta do Brasil, porque um dos seus ascendentes teria casado com uma descendente do Pedro Álvares Cabral, construir em Mafra, de facto, um segundo convento. Há a tal deslocação do Dom João Luís de Menezes a Madrid, morre durante a viagem, mas vão continuar com essa ideia. A família dos Ponte Lima vai continuar a tentar construir em Mafra esse convento. E na altura que o Dom João V, de facto, decide construir o edifício em Mafra, é-lhe oferecido pelo depois Marquês de Ponte Lima a Quinta da Cerca, uma quinta enorme que fica junto da Vila Velha, para que assim se pudesse concretizar o sonho da família. O rei não quis. E há uma terceira justificação. As obras para a construção do convento de Mafra começam em 1713. Durante 4 anos, o exército português esteve em Mafra, uma parte considerável desse exército, a desmontar um cabeço para que, num sítio determinado, o edifício pudesse ser construído. Estão, de facto, durante 4 anos, a tiros de pólvora, a desmontar um afloramento basáltico do local hoje conhecido, e já na época conhecido como a Vela. E quando, no dia 17 de novembro de 1717, é lançada a primeira pedra para a construção do edifício, rapidamente as obras continuam. Tudo estava previsto para que não parasse. E, de facto, em 13 anos, aquele edifício foi construído. Ora, em 1730 é feita a sagração da Basílica. Em 1733 surge em Lisboa uma pequena obra, o
oráculo profético, escrito por um médico de Soro, Anselmo Munhoz Guzmão de Abreu Castelo Branco, em que nos dá uma justificação exata para o aparecimento daquele edifício naquele espaço. Portanto, o primeiro voto, o voto popular, é que em Mafra as mulheres conseguiam ficar grávidas. O segundo é que, de facto, havia uma tradição de família dos Ponte Lima, ou dos Viscondes de Vila Nova de Cerveira, para construírem em homenagem a Pedro Álvares Cabral o convento em Mafra. Este terceiro é muito mais interessante. Segundo Anselmo Munhoz Abreu Castelo Branco, segundo a profecia de Ezequiel, 7 léguas a norte da capital dos impérios do Oriente e Ocidente, à imagem e semelhança do Templo de Jerusalém, iria ser construído um novo templo para sede de um quinto e universal império. E Dom João V terá sido convencido que, por ser João e por ser o quinto, iria ser de facto o escolhido, o eleito, para ser o senhor desse novo império. E faz tudo para que, na realidade, a profecia se possa cumprir. Em primeiro lugar, ele manda dividir Lisboa em Lisboa Oriental e Lisboa Ocidental, criando os dois cenáculos, a capital dos impérios do Oriente e Ocidente, e 7 léguas a norte, num local, segundo as patentes da Ordem Franciscana do século XVIII, junto da Vila de Mafra, o rei manda construir o real edifício. Isto justificará porque é que, tendo oferecido o Visconde de Vila Nova de Cerveira, a Quinta da Cerca, para que o edifício fosse construído, o rei preferiu ter durante 4 anos o exército a partir pedra com tiros de pólvora. Lisboa é dividida em Oriental e Ocidental, são criados 2 cenáculos e todo o conceito de um quinto império, escrito pelo padre António Vieira. E temos um texto fantástico de José Rodrigues Nogueira Júnior, entre a utopia, o ceticismo e a Inquisição Portuguesa, o quinto império vieirense, nos dá exatamente essa noção do que teria acontecido. Há uma influência muito estranha junto do rei para que, na realidade, surja a sede desse novo quinto império em Mafra. Inácio de Loyola tinha criado uma ordem diferente de todas aquelas que existiam até o momento. Em 1540, Inácio de Loyola estudava na Sorbonne, em Paris, com mais 6 colegas, um deles português. Ensinavam às crianças pobres em Saint-Denis e decidiram criar uma associação para se dedicarem ao ensino. Uma nova estrutura religiosa vocacionada para o ensino. Vão para Roma. Em Roma tentam junto do Papa que a Companhia de Jesus fosse reconhecida, e antes do reconhecimento ser dado, 2 deles, Simão Rodrigues, português, e Francisco Xavier, vão para Portugal. Curiosamente, a primeira obra física construída pela Companhia de Jesus, a primeira escola, é construída em Lisboa, a Escolinha da Moraria, ainda hoje existe. E a terceira grande escola dos jesuítas é feita em Coimbra. Portanto, antes mesmo da ordem, da companhia ser reconhecida pelo Papa, a ação dos jesuítas em Portugal já se tinha desenvolvido. E os jesuítas rapidamente vão ser aceitos por Dom João III e substituir toda uma função que, desde a fundação do reino até meados do século XVII, tinha pertencido primeiro aos Templários e depois a uma Ordem de Cristo. A Ordem de Cristo tinha caído quase que em dormência. Uma das regras fundamentais da Ordem era prestar serviço nas novas terras conquistadas e enviar soldados para a proteção das praças do norte da África. Os comendadores da Ordem tinham-se acomodado e, em vez de fazerem a guerra, contratavam mercenários alemães que mandavam para o norte da África. Este terá sido um dos motivos fundamentais que fez com que Dom João III tivesse enviado Frei António de Lisboa a tomar, tivesse obrigado a Ordem a tomar novos rumos. Em primeiro lugar, criando 3 estruturas efetivas em que os 3 votos da Ordem tinham sido, voltaram a ser assumidos: pobreza, obediência e castidade. E foram criadas 3 estruturas que, a partir desse momento, passaram a ser conhecidas como tomaristas: o Convento de Cristo em Tomar,
um convento em Lisboa e Benfica e um convento em Coimbra. E a ação da Ordem de Cristo junto das praças conquistadas e todo o Império terá acabado. Dos dois primeiros vieram, dos 7 fundadores, os 2 primeiros vieram para Lisboa, um ficou de facto em Coimbra, criando em Portugal as estruturas vocacionadas para o ensino, e o outro seguiu imediatamente para o Oriente, fazendo a divulgação do cristianismo e criando um novo Império de Cristo no Oriente. Inácio Loyola, o primeiro, vai-nos criar na realidade um conceito, um sol negro, que vai originar uma forma diferente de ensinar, uma forma diferente de transmitir o conhecimento. Vão iniciar essa transmissão de informação através de representações teatrais. Vão criar escolas em tudo quanto é sítio, e todas as estruturas da Ordem passam a ser conhecidas como as Casas do Espírito Santo, e são todas elas pequenas escolas para a transmissão de um conhecimento. E isto está perfeitamente relacionado com um fenómeno que surge na Europa a partir do século XV, são as cidades ideais do Renascimento. A Sforza de Filaret, em 1464, uma cidade que ele vai idealizar para o Sforza, a utopia de Tomás More, que já não é uma cidade física, mas sim uma ilha, onde existe uma sociedade perfeitamente equilibrada e toda ela vocacionada para o ensino ou a aprendizagem, em que as pessoas têm todo o tempo disponível para se dedicar exatamente às atividades que mais prazer lhe dão. A cidade do Sol do Campanella já vai juntar outras características. Campanella vai imaginar uma cidade rodeada por 7 muralhas, cada uma delas relacionada com uma das energias planetárias, e ao longo dessas muralhas as pessoas vão ser confrontadas com novas formas de saber, até chegar ao centro onde existe o grande templo do conhecimento. Cidade, na verdade, de Albene, uma cidade já não protegida por 7 muralhas, mas sim os 5 conceitos, os 5 sentidos que nos aproximam de tudo que nos rodeia e que está exatamente de uma forma semelhante, vocacionada para o ensino constante e principalmente a consciência de um autoconhecimento, em que todos nós temos que encontrar, não fora, mas dentro, aquilo que é importante. E a Cristianópolis, João Valentim André, que surge em 1619. E pela primeira vez, estas cidades utópicas vão ser mudadas na sua concepção. Filaret tem uma cidade com 8 pontas, faz lembrar exatamente a comunicação anterior, quando se faz a colocação dos 2 quadrados, o quadrado feminino e o quadrado masculino, as 4 festas do ciclo solar, os 2 solstícios, os 2 equinócios e as 4 festas do ciclo lunar, o 31 de outubro, a festa da aproximação dos planos, o 2 de fevereiro, a festa da Candelária, o 30 de abril, a festa da fecundidade, e o 31 de julho, a festa das colheitas. Portanto, sobrepondo estes 2 ciclos, e reparem, curiosamente, não é por acaso que a maior parte das espias batismais tem exatamente esta forma octogonal, é a sobreposição do masculino e do feminino. Portanto, esta primeira ideia de uma cidade ideal do Sforza ainda baseia-se exatamente nesse mesmo conceito. José Eduardo, 10 minutos. 10 minutos, por favor. Tomás More cria uma ilha ideal. Tomás Campanella vai criar, na realidade, as 7 muralhas, Cidade da Verdade de Albene e o Labirinto do Mundo Comérios. Comérios é um homem que vai fazer a divulgação de novas formas de ensino na Europa Central. Ele vai criar escolas completamente diferentes. Pela primeira vez surgem escolas mistas. Rapazes e raparigas têm o acesso à mesma forma de ensino. Acaba por fugir da Alemanha, ele é apanhado na Guerra dos 30 Anos, na Contra-Reforma, vai para a Holanda, vai para a Inglaterra e escreve uma quantidade de manuais fantásticos relacionados, de facto, a uma forma diferente de transmitir o conhecimento. E escreve-nos o Labirinto do Mundo, em que ele é o peregrino. Ele escreve, na realidade, todo um percurso que todos nós temos que fazer ao longo da vida, ou ao longo de vidas, para termos, na realidade, a consciência do que é o objetivo final. Francis Bacon volta-nos mais tarde a Atlântida, a Nova Atlântida. Robert Flood é um dos homens que vai assumir um conceito diferente. Como há bocado vos referi, em 1614 surge um primeiro manifesto daqueles que se designavam como os Rosa Cruzes, uma comunidade de sábios
existentes no mundo e que estavam vocacionados exatamente para a transmissão de informação a todos aqueles que quisessem fazer um caminho de autoconsciência. E o Robert Flood é o primeiro que nos vai editar obras, e uma quantidade de obras diretamente relacionadas com essa nova forma de ver, pensar, de estar. E curiosamente, na Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra nós temos todas as primeiras edições das obras do Robert Flood. Aliás, todas estas matérias que tenho estado a falar, elas existem em grande quantidade em Mafra. As obras do Coménios existem em Mafra. Todas estão lá. Ora, Robert Flood, e além de todas as obras daqueles que se manifestam como Rosacrucianos, ou como membros da Fraternidade Rosa Cruz, nós temos Atanásio Kircher, um jesuíta, que vai na realidade concorrer com todos os outros, com obras absolutamente fantásticas, todas elas existentes também na Biblioteca de Mafra. Valenti André, como vos disse, a Fama Fraternitatis que existe em Mafra, confere-se uma segunda edição e vai-nos propor uma nova forma das tais cidades utópicas. Pela primeira vez deixam de ser cidades circulares ou ilhas onde existem comunidades específicas, passa a ser uma cidade com uma base quadrangular. A Cristianópolis é-nos apresentada de facto como um ponto de irradiação, não de uma forma de religiosidade, mas de uma forma de conhecimento, e que é transmitido através do chamado Colégio Invisível da Fraternidade Rosa Cruz, a tal comunidade existente no mundo, que iria pondo à disposição de todos aqueles que quisessem uma nova forma de saber. Ora, Dom João V terá sido convencido, como vos disse, que ele era um dos escolhidos. E Rainha Maria Vitória, com grande afinidade com a Companhia de Jesus, ele lá convencido de facto seguir o projeto que os jesuítas acarinhavam havia bastante tempo. Marquês de Ponte Lima faz tal oferta, e quando Dom João V decide, finalmente, fazer a construção do Real Edifício em Mafra, ele vai obedecer exatamente a regras muito precisas. Não só a dimensão do edifício, a orientação do edifício, mas fundamentalmente a finalidade do edifício. As pessoas normalmente conhecem o Real Edifício de Mafra como o Convento de Mafra. Na realidade, essa foi uma das atividades existentes naquele espaço. Ao contrário do que muitas vezes se diz que Mafra será o Escorial português, o Escorial é um grande convento com um pequeno palácio, Mafra é um grande palácio com um pequeno convento. Mas não é na realidade o convento que conta em todo aquele espaço. É que o centro do conhecimento era toda a zona central do edifício, chamada Zona das Escolas ou a Zona das Aulas. Porque em 1730, como referi há pouco, foi feita a consagração da Basílica. Nesse mesmo ano, o convento foi entregue aos frades arrábidos. Em 1733, os reais estudos de Mafra funcionavam. Dom João V deu uma ordem para que lentes de Coimbra fossem deslocados para Mafra e todas as matérias que eram ensinadas em Coimbra passassem a ser ensinadas em Mafra. Ora, estou a andar ao contrário. Como surge o edifício? Qual é o papel dos jesuítas, afinal, relacionado com a construção do convento de Mafra? João Frederico Ludovício, um arquiteto não, um ourives, um prateiro alemão, nascido na Suábia, tinha partido para Roma, onde tinha sido protegido pelos jesuítas, tinha-se convertido ao catolicismo e foi trazido para Lisboa para trabalhar na Capela de São Roque. Tinha uma oficina de prata junto ao Rossio, e quando aparece um concurso público para a construção do Real Edifício, aparecem 3 projetos. 2 dos grandes arquitetos da Europa, Jovari e Canevaro. E um projeto de alguém que não era conhecido como arquiteto, Ludovice. E é exatamente esse o projeto que vai ser escolhido. Ludovice, o protegido dos jesuítas. E há, na realidade, documentação posterior e uma carta muito interessante deixada pelo Aires de Sá, em que refere exatamente essa situação, e eu já vos vou lançar a ler essa carta. Estou a chegar ao fim, não é? Bom, 5 minutos. Agora vamos passar tudo isto. Uma situação curiosa, Mafra em 1734, como vos digo, Mafra era uma vila com pouquíssimos habitantes, situada
junto do mar, a cerca de 6 km na linha reta. O convento de Mafra é construído 1 km a oriente desse espaço. E esta carta de 1734 mostra-nos exatamente o que existia naquilo que hoje é conhecido como Mafra. Os barracões onde viviam os operários, lembro-vos que em determinada altura 45 mil operários trabalhavam na construção do edifício, mais 7 mil militares que tomavam conta de toda aquela estrutura. Tudo isso acontecia nestes barracões que estão marcados nesta planta de 1734 à volta. As casas da vila terminavam aqui, portanto o Recio da Vila e uma casa da Câmara de Dom João Luís de Menezes, e tudo isto já são espaços daquilo que é a vila que nós hoje conhecemos, envolvendo o real edifício. Para Mafra vai se desenvolvendo, são feitos os marcos no terreno, e o edifício surge na realidade como uma forma de transmissão de uma informação do divino ao humano. Nós aqui não temos uma representação do Mercúrio. O Mercúrio surge depois em medalhas relacionadas com o ensino. Aqui o que nós temos na realidade é a Virgem entregando o menino a Santo António. Uma forma do conhecimento do que está em cima chegar ao que está em baixo. E, como todas as obras, ou todas as casas da Companhia de Jesus, nós vamos encontrar, de facto, Mafra como uma casa do Espírito Santo. O fecho do Zimbório é a grande pomba. Uma pomba com 1,60 m de envergadura, quando se visita a Basílica, parece uma pomba minúscula. E na fachada do edifício nós vamos encontrar, de facto, toda uma estrutura cabalística que se vai desenvolver, criando ou dando condições muito diferentes a tudo aquilo que, de facto, é interessante. Os 7 elementos encontram-se espalhados e o solo negro dos jesuítas acaba por ser, na realidade, a zona central. Nós temos um solo negro irradiando e temos aqui toda uma linha de uma estrutura cabalística, começando exatamente por 7 lúnulas pretas e 7 lúnulas brancas, relacionadas com o mito osírico do cristianismo, os 14 bocados em que Osíris foi cortado por 7 espalhados pelo Egito, e que estão relacionados, afinal de contas, com as 14 estações do Calvário do cristianismo, que são, na realidade, o acesso a este novo templo, a esta nova forma de conhecimento. Eu peço desculpa, tenho que andar a correr. Portanto, a estrutura, a triangulação do edifício, portanto, sendo, afinal de contas, o torreão norte, da coluna do norte, da coluna da lua, o torreão sul, da coluna do sol, que acabam por se projetar no único espaço de todo o edifício que se projeta a oriente. É a Biblioteca do Real Palácio de Mafra. E nós vamos encontrar um templo relacionado com um culto cristão e um templo relacionado com um conhecimento global, um conhecimento total. E nós aqui vamos perceber que, na realidade, isto é o passo, a Basílica fica isolada, toda esta zona é o convento, com instalações de um lado e do outro, e toda esta zona central é a zona dos estudos. Portanto, os estudos, a Real Escola, os reais estudos, acabam por estar isolados. E no projeto original, uma das salas principais, uma das salas mais interessantes de todo o edifício é exatamente a sala dos reais estudos, ou a sala dos atos escolares, em que era iniciado o ano letivo e em que o rei daqueles barandins, ou a família real, assistiam de facto a todos esses atos escolares. E, andando depressa para vos mostrar um documento interessante, Escola de Eloquência do Colégio de Mafra. Ora, já no reinado de Dom José, há uma enorme proteção a este colégio. Aliás, foram sendo criadas variedíssimas escolas em Mafra. Primeira, por Ludovice, a Escola do Risco. Não havia arquitetos formados para a construção do edifício. E o arquiteto Ludovice acaba por criar uma Escola do Risco, onde foram ensinados ou formados uma boa parte de todos aqueles arquitetos que depois ajudaram na construção de Lisboa após o terremoto em 1755. Uma escola de escultura de Mafra, porque em determinada altura todas as telas colocadas nas capelas laterais da Basílica começaram a degradar-se. O espaço era demasiado úmido, não estava em condições. Dom José mandou para Mafra um arquiteto italiano para começar a fazer a recuperação de algumas telas, ou fundamentalmente substituir as telas por retábulos de mármore, Giusti. E o Giusti, na impossibilidade de conseguir fazer tudo aquilo que o rei queria, acabou por criar uma escola. A Escola de Escultura de Mafra, onde estudou Machado de Castro,
e onde houve como mestres os melhores escultores e pintores do reino naquela época. Conclusões de poética e retórica, o presidente Dom Joaquim de Guadalupe, defendentes António José de Faria, portanto, defesa de teses do Real Colégio de Mafra, no ano de 1773. E a Biblioteca do Real Edifício é, sem dúvida nenhuma, o centro de todo aquele conhecimento. Enquanto que na Basílica, o fecho do zimbório é a Casa do Espírito Santo, é a pomba do Espírito Santo, na Biblioteca é o sol que encerra a pequena cúpula existente na zona central. Uma biblioteca que está extraordinariamente bem estruturada. Tudo o que acontece a norte desta zona central da biblioteca está relacionado com a religião. Tudo o que acontece a sul está relacionado com o conhecimento. E todas as obras, como vos disse, e isto é uma pequena parte da matéria existente sobre aquilo que a Inquisição não permitia. Ora, desculpem, estou a fugir. Portanto, a ação do Marquês de Pombal. E uma das coisas curiosas relacionadas com Mafra, quando o Marquês de Pombal decidiu mandar os jesuítas sair do reino, decidiu mandar os franciscanos sair de Mafra. Foi o único local em que isso aconteceu. Em lado nenhum, os franciscanos pagaram o que quer que fosse com o governo do Marquês de Pombal. Porque Mafra. E na realidade, os franciscanos saíram, foram substituídos pelos condes regrantes de Santo Agostinho, que, segundo a justificação dada, é que os franciscanos não tinham as condições necessárias para viver no edifício com aquelas características. Os condes regrantes, de facto, continuaram a sua vocação de ensino, desenvolvendo, de facto, áreas novas. Assunção Velho, um conde regrante, vai criar um laboratório de investigação astronómica e vai se comunicar com o Observatório de Paris, trocando informações, vai corresponder-se com o Franklin e vai instalar os primeiros para-raios em Mafra. Portanto, é na realidade criada uma zona de investigação científica de que existem pequeníssimos vestígios hoje em dia. Assim que o Dom José I morre, o Marquês de Pombal é afastado e os condes grandes são afastados de Mafra e voltam os franciscanos. E isso vão manter até 1832, quando Dom Pedro IV resolve fazer a reforma das ordens monásticas em Portugal. Corre com os franciscanos, tinham apoiado a Dom Miguel, volta os condes grandes, vão estar em Mafra durante 2 anos. Em 34 há a extinção das ordens monásticas e acaba de vez a permanência religiosa em Mafra. Iniciamos uma terceira fase, que é a fase de militares em todo aquele espaço, que ainda hoje se mantém. A razão, sendo porém verdadeiros e sólidos os referidos fundamentos que constam da bula e sendo por si legítimos e superabundantes para não se hesitar na sua execução de observância, é contudo certo que além deles houve naqueles tempos uma outra circunstância e razões políticas que foram a principal causa da impetra, guardando-se profundo silêncio e o maior recato sobre as ditas fundamentais razões políticas, que aliás eram as principais. Deste segredo, que seria mais desagradável se se relaxasse, e do desprazer geral que houve no reino pela dispensa de voto real e pela consequente revolução das 2 ordens regulares, se originaram as dúvidas e escrúpulos, como se mortificou o mesmo senhor rei Dom José na sua última enfermidade, como quem se lembra de não se terem expressado na impetra as principais causas e circunstâncias políticas, expressando em seu lugar outras diversas ainda positivas. Isto é um documento existente na Biblioteca do Rio de Janeiro, levado por Dom João VI para o Brasil, por João Príncipe presente ainda naquela altura, e que nos diz que, na realidade, não foi só porque achavam que os condes grandes tinham melhores condições para a manutenção do ensino em Mafra, que os franciscanos foram afastados. O que na realidade se deduz é que pela sua relação com os jesuítas, porque eram, afinal de contas, os franciscanos em Mafra, uma face visível de um projeto jesuíta,
os jesuítas foram expulsos do reino dos franciscanos de Mafra. Medalha para premiar os melhores alunos do Real Colégio de Mafra, em que temos, na realidade, as asas de Mercúrio, uma das medalhas utilizadas para os melhores alunos. Dona Maria I manda reformular as regras do Colégio de Mafra. Queria, de facto, normas completamente diferentes, obrigando, por exemplo, todos os alunos a usarem uma bata de tecido preto para que não fizessem valimento dos seus nomes. Para que não houvesse os pobres e os ricos, todos eram vestidos da mesma forma, usando pendente de uma fita, uma medalha que tinha de um lado o Real Colégio de Mafra, do outro lado a Senhora da Conceição. Dom Pedro V vai criar uma escola nova em Mafra, a Escola Real de Mafra, que, há uma carta do Vítor Hugo para Dom Pedro V, felicitando pelo tipo de ensino novo que ele tinha criado. Dom Pedro V tem uma nova medalha para os alunos de Mafra. Dom Fernando II, em 1840, Dom Fernando estabeleceu uma granja modelo na Tapada Real de Mafra e em 1843 projetou a criação de uma escola agrícola que aí deveria funcionar. No entanto, apesar de ter merecido entusiásticos elogios de Alexandre Herculano, a escola acabou por não se concretizar. Qual é, na realidade, a origem de todo o edifício? Não se conhece hoje em dia os projetos originais para a construção do Real Edifício de Mafra. Não sabe onde estão, mas sabe-se onde foram parar. Tomás Melbrenner, nas suas memórias, conta-nos que um dia, andando a brincar lá numa sala onde havia uns gavetões enormes, um desses gavetões acabou por encontrar rolos e rolos de projetos, desenhos de pormenor alçados, que mostrou ao rei Dom Carlos numa visita que ele fez a Mafra pouco tempo depois. O rei esteve a ver, achou muito interessante, achou que de facto eram os projetos originais para a construção do edifício e que deveria ser feito um museu em Mafra para que esses desenhos estivessem expostos. Isto foi no início do ano 1907. Em fevereiro, Dom Carlos foi morto. Os desenhos continuaram na gaveta. Uma visita posterior do rei Dom Manuel II a Mafra, o Tomás Melbrenner falou-lhe desses desenhos. E o rei achou que seria melhor enviar todo aquele material para a Sociedade não é não é de Geografia, para Belas Artes. Academia de Belas Artes. Pronto. Se foram ou não se sabe. Sabe-se que no início do século XX houve grandes mudanças em todo o edifício, com a ocupação cada vez maior de espaços disponíveis pelos militares. Esse espaço onde o Tomás de Melbrenner tinha encontrado ficava junto daquilo que era conhecido como a Enfermaria da Convalescença, área que ficou agregada à Escola Prática de Infantaria. Se na realidade foram enviados ou não para a Academia de Belas Artes, não se sabe. Se teriam ficado lá e estarão num armazém qualquer daquele enorme edifício, também não se sabe. Para se eles de facto aparecessem, haveria muitas coisas que nós poderíamos perceber. Porque reparem, uma das histórias relacionadas com Mafra é que o edifício teria sido construído primeiro para 12 fratos, depois para 30, e depois ia subindo até chegar aos 300 fratos. Quem na realidade conhece o edifício e quem na realidade visitou toda a estrutura dos esgotos existente naquele espaço, não vai acreditar que aquilo tenha sido um projeto que foi crescendo pouco a pouco. Toda aquela base foi preparada de tal forma que todo o edifício hoje continua a funcionar em termos de estruturas de engenharia, sem nunca ter tido qualquer problema. É um edifício que tem água canalizada em todos os andares. Foram criados na tapada, reservas, e os vasos comunicantes punham água em todos os andares do edifício. Os esgotos, mesmo considerando o edifício construído para 300 fratos, nos anos 60, final dos anos 60, 68, 69, 70, chegaram a estar 3 mil militares na Escola Prática de Infantaria, quando havia uma coisa que se chamava o CPC, o curso para capitães. Nunca um esgoto esteve entupido. Na realidade, aquilo é uma estrutura construída não para aquilo que podemos pensar um convento com 300 fratos, mas sim uma situação muitíssimo mais importante do que essa. Zé Eduardo, tenho que pedir que termine. Estou a terminar.
a aprovação do plano apresentado pelo Ourives da Prata Ludovice, luterano e abjurado em Roma, criatura dos jesuítas que o trouxeram para Portugal e lhe confiaram as obras do Colégio de Santo Antão, promovendo que alguém lhe encarregasse da Biblioteca da Universidade de Coimbra, parece indicar a preponderância neste caso. Depois, a nomeação dos franciscanos para habitarem o mosteiro e a formação da Escola de Artes e Ofícios, ainda que inferiores, assinala a continuação da disfarçada preponderância dos jesuítas, já notada na posse da famosa Capela de São João Batista, engastada na sua igreja de São Roque. Coimbra e Évora pertenciam-lhes. Precisavam de um ponto de apoio junto a Lisboa. Seria a Universidade de Mafra. E se, retrocedendo à suposta ideia primitiva, mas com intuitos absolutamente diferentes, toda a parte do mosteiro ainda fosse transformada numa grande universidade, a Universidade de Mafra. Isto é o Sr. Antes de Sá. Muito obrigado.